Bom dia, gente. Aqui é Eduardo. Então, a gente está discutindo aqui o livro do Pondé, né? Estou ainda na introdução. Ah, então, crítica e profecia, né? Então, ele diz aqui: não pretendo me aprofundar nessa polêmica da filosofia da linguagem e da epistemologia analítica, né? Então, o que é filosofia da linguagem? Cada linguagem tem o seu ponto de vista para a realidade. Por exemplo, no inglês existem duas palavras, misinformation e disinformation, né? Então, e no português só existe uma palavra, desinformação, né? No inglês, então, existe a informação enganosa e a informação falsa. No Brasil só existe a informação falsa. Então, a partir da linguagem, ou você tem um instrumento para analisar alguma coisa ou não tem. Então, essa informação enganosa é uma coisa que existe nos Estados Unidos, mas não existe no Brasil, apesar de que ser praticada, né? Por exemplo, a imprensa utiliza muito a palavra monocrático, certo? Isso não existe. Ou é democrático ou é ditatorial. A imprensa mundial diz que a justiça brasileira é ditatorial. E é verdade, é ditatorial. Mas a imprensa brasileira usou esse termo para enganar as pessoas. Tá bem? Então a narrativa se baseia na enganação, né? Por quê? Porque a Constituição brasileira não existe nenhuma vez a palavra monocrático ou ditatorial. Isso foi feito de propósito. Então, se a lei maior diz que não se pode fazer isso, não é uma lei menor, como o regimento interno de algum tribunal, que possa negar ou desmentir ou expor uma outra coisa contrária à Constituição brasileira, né? Infelizmente, os professores de direito aqui são uma coisa muito ruim. Então, é esse o problema. A linguagem nos orienta para ver o mundo de uma maneira e nos dá termos, instrumentos para ver essa realidade. E cada linguagem tem a sua visão do ser. Então, a gente não vai discutir isso. E também não vai discutir a parte da epistemologia, ou seja, como as coisas são. Pois uma pessoa fala, eu pressinto que existe um cavalo no pasto. Aí você verifica, você vai com a razão. Sim, tem um cavalo no pasto. Eu pressinto que esse cavalo, na verdade, à noite se transforma numa mula sem cabeça, ou seja, as coisas são como são. As pessoas inventam coisas, vão pelo sentimento ou vão pela razão. Então a gente analisa isso através da epistemologia analítica. E não vai tratar isso. Então aqui a gente vai falar só de diálogo, de narrativa, de como conversar um com o outro. Aqui ele continua. Diria apenas que compartilho o mal-estar alemão com o risco de que uma filosofia que abraça a contingência ontológica e restrita, a qual denomino niilismo racional, o que significa que, na realidade, a aceitação de um niilismo pragmático, suavizado, devido à crise geral do sentido da chamada pós-modernidade. Olha só, falou um monte de coisas, né? E o que ele quis dizer com tudo isso, né? Inclusive, após ele fala de Teteto de Platão. Vamos começar para o Teteto de Platão, depois a gente analisa a primeira parte. Então, é um diálogo de Platão, né? Normalmente você vai busca a Universidade de Oxford, as publicações da Universidade de Oxford, inclusive tem um handbook de Platão especificamente, para você ver as coisas, porque a tradução no português é terrível, né? Teteto, então, fala do quê? Fala da saber, do descobrir. Então, qual é a diferença entre saber e descobrir, né? Então, Platão diz assim, eu muitas vezes não sei de nada, eu não tenho conhecimento prático das coisas. Por exemplo, eu não sou um cozinheiro para fazer uma lasanha. Mas se eu for com um grupo de pessoas cozinheiros, eu tenho o ímpeto de fazer perguntas e acabar descobrindo coisas, ao ponto de que as outras pessoas dizem, você sabe muita coisa sobre isso, pela pertinência das suas perguntas. Mas aí você fala, não, eu não sei de nada.
Eu só tenho esse ímpeto para descobrir as coisas, esse ímpeto para revelar, mostrar as coisas de uma forma mais clara, né? Por assim dizer. Então, esse ímpeto vem da onde? Pergunta Platão nesse diálogo. Questiona Platão, né? Platão questiona isso e usa o diálogo de Sócrates com o Teeteto para explicar esse problema, né? Então, da onde vem esse ímpeto de fazer perguntas? Então, Platão pergunta para Teeteto, Teeteto fala das sensações. Sensações, ou seja, você percebe o universo através dos seus sentidos. Essa percepção dos sentidos são a base para você buscar a descoberta do mundo como ele é. Aí Sócrates fala, não, por exemplo, eu sinto que, por exemplo, esse vento que nós estamos sentindo agora está frio, mas você pode sentir que esse vento está quente. Então as sensações, as nossas sensações divergem de uma pessoa para outra. Uma pessoa pode sentir uma coisa, outra pessoa pode sentir outra coisa, né? Então, quando você busca o esclarecimento de alguma coisa, você não tem que isentar as suas paixões, isentar as suas sensações particulares para buscar uma informação racional, que vem o quê? Vem do instinto, vem da êntase. Você entra em êntase com a sua intuição, né? É como se uma lâmpada acendesse no seu cérebro. É assim que a gente difere a busca, o ímpeto para descobrir as coisas do saber propriamente dito, tá? Então, é esse o que propõe Platão com esse diálogo de Sócrates, né? Então, aqui nesse falar do mal-estar alemão, é o seguinte, né? Niilismo. O que é niilismo? Niilismo é sem papai do céu. Durante muito tempo, a humanidade necessitou de um papai do céu para dizer a ela como seguir, o que tem que fazer. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E as pessoas faziam. Há um momento que a humanidade chegou a uma certa capacidade de inteligência que ele podia andar com as suas próprias pernas. Não precisa mais do papai do céu dizer o que você tem que fazer. Você pode fazer pela sua própria capacidade, a sua própria percepção, as suas próprias necessidades, que aqui ele chama de contingência, né? A contingência é a necessidade, aquilo que surge no momento e que você tem que resolver o problema dentro de uma conversação. Entendeu? Então, é exatamente o que ele diz. Aqui ele diz que tem o mal-estar alemão, porque Nietzsche, Arbenas, Apel e todos esses filósofos falam que sem seguir uma ética específica, alguma moral básica, você não consegue ir avante, você deixa de se potencializar, não consegue avançar, não consegue desenvolver, você vai mais regredir. Então esse é o mal-estar. Então Apel propõe sempre normas no diálogo, você tem que ter normas morais, normas éticas para fazer a sua conversação fluir na forma objetiva, tá bom? Então, é isso aqui. Creio que antes mesmo desses grandes epistemológicos atuais se lançarem à discussão dessa hidra que é contingência e seu braço filosófico social armado, o relativismo, dentro do campo da filosofia da religião, né? Então, aqui ele fala, é a mesma coisa que eu já disse para vocês, né? Ele só fala de uma outra forma, né? Aqui fala da filosofia social, né? Que é basicamente mais uma psicologia social, talvez, né? E essa hidra que é exatamente a contingência, a necessidade. Diante da necessidade surge uma hidra, né, que você pode acabar a sua narrativa, o seu diálogo, ir para lugares inexplorados ou inconsistentes, né? Eu não sei se estou sendo meio claro com isso.
Mas é um livro de difícil assimilação, né? Então vou essa parte. E aqui ele continua, olha só, é muito complicado. Minha questão aqui se refere mais precisamente ao formato contemporâneo da discussão, formato que assimila os avanços do debate moderno, pós-iluminismo, pós-romântico, alemão, pós-linguistic e tecnológico dependente. Então aqui ele está restringindo o tipo de diálogo, né? O tipo de discussão, o formato da discussão que ele vai especificar aqui. Eu não vou entrar em todos esses aspectos aqui, mas eu acho que esse livro aqui tinha que ter um dicionário para definir todos esses termos, ou algumas notas para definir todos esses termos aqui. Mas a ideia principal é essa, né? Você tem que ser independente ao ponto de andar com as suas próprias pernas, né? E ser responsável pelo que faz. Então é isso que está dizendo aqui. E a gente continua então com a próxima parte. Deixa eu ver se eu posso adiantar um pouco mais. Não. Vou terminar por aqui. E depois a gente continua com a próxima parte.